Graça e paz, hoje dia 2 de março, oficialmente. Leitura de hoje, Lucas capítulo 18. Glória a Deus, vamos juntos. Não é um capítulo longo, então vamos bem focado aqui, né? A parábola da viúva persistente. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola, para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Já começa assim, né? Daquele jeito. Ele disse: em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo: embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar. E o Senhor continuou: ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos teus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Eu digo a vocês, Ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? A parábola do fariseu e do publicano. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou essa parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro era publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Olha só. Aqui é a primeira parte, né? Orar importunadamente. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos que clamam dia e noite? E aí tem a garantia, né? Ele fará e fará depressa. Amém? E agora a parte 2. O fariseu publicano. O que é que o fariseu fez? Se exaltou. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus, pois quem se exalta será humilhado. Que o resuminho. É sobre isso, quando aquele ditado: os humilhados serão exaltados. É mentira. Quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Rodrigo, em que contexto? Nesse contexto. Se você reconhecer que você não é nada, pedir misericórdia ao Senhor e não achar digno nem de olhar para o céu, você vai ser justificado. Né? O povo também estava trazendo criancinhas para que Jesus tocasse nelas. Ao verem isso, os discípulos repreendiam aqueles que as tinham trazido. Mas Jesus chamou a si as crianças e disse: deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a ela. E digo a verdade: quem não recebeu o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Jesus e o homem rico. Certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aqui é muito bom. Mas antes eu vou marcar aqui, porque eu não estava prestando muita atenção. Quem não recebeu o reino de Deus como uma criança nunca entrará nele. Como é uma criança, te pergunto? Criança obediente. Nem toda. Criança aprende rápido. Isso você não pode negar. Então, quando a pessoa está disposta a aprender o que Jesus ensina, obedecendo mesmo, não querendo ter autoridade ou impor nada, mas seguindo como uma criança faz,
uma criança bem educada, é isso, né? Receberá o reino de Deus. E aí vem um homem, né? Bom mestre. Aí Jesus já chega respondendo: por que me chama de bom? Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Isso é para ter a vida eterna. Ele já fazia isso. A tudo isso tem obedecido, desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe: falta ainda uma coisa. Venda tudo que você possui. Olha só. No livro de Mateus, se eu não me engano, está dizendo: se você quer ser perfeito, venda tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres. Mas aqui diz: falta ainda uma coisa. Complicado, né? Vamos comparar. Falta uma coisa para você fazer na NTLH e na área. Uma coisa ainda te falta. Que é complicado, né? Mas o importante é que vai ter a resposta logo após. Falta ainda uma coisa: venha tudo que você possui e dê dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. Aqui é legal. Porque nesse caso ninguém seria salvo. Se fosse para isso necessário, ninguém seria salvo. Por isso que eles perguntaram: como é que eu vou ser salvo então? Aí Jesus respondeu: o que é impossível para os homens é possível para Deus. É impossível dessa forma alcançar a salvação, mas é possível para Deus. Ficou claro? Vou repetir. Seria impossível sermos salvos. Mas para Deus não é, nada é impossível. Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Jesus chamou à parte os 12 e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém, e tudo que está escrito pelos profetas acerca do Filho do Homem se cumprirá. Ele será entregue aos gentios que zombarão dele, o insultarão, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. No terceiro dia ele ressuscitará. Os discípulos não entenderam nada dessas coisas. O significado dessas palavras lhes estava oculto, e eles não sabiam do que estava falando. O mendigo cura recupera a visão. O mendigo cego recupera a visão. Ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe: Jesus de Nazaré está passando. Ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido. Quando ele chegou perto, Jesus perguntou-lhe: o que você quer que eu faça? Senhor, eu quero ver, respondeu ele. Jesus lhe disse: recupere a visão, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia Jesus glorificando a Deus. Quando todo o povo viu isso, deu louvores a Deus. Qual foi a fé dele? Foi clamar. Ele clamou quantas vezes? 3 vezes. Talvez Jesus já tivesse ouvido na primeira vez. Porque ele estava aperreando, ele estava dando trabalho, né? Tanto é que o povo disse para ele, né? Aquieta. Foi esse o ato de fé dele. E por causa disso, Jesus o curou. Por causa da fé dele. Quem curou foi Jesus, mas por causa da fé. Tudo é sobre fé, gente. É tudo sobre fé. É difícil entender isso. É muito difícil entender isso.
mas que entendamos o poder da fé. Amém? Que Deus te abençoe e até amanhã.